Você já reparou que a maioria das pessoas que você admira não são as mais inteligentes, mas sim as mais disciplinadas? Pois é, tem algo que ninguém te conta. Disciplina bate talento quando o talento não tem disciplina. E mais, talvez você esteja fracassando não porque é fraco, mas porque está distraído. E essa é a armadilha mais comum dos tempos modernos. A verdade é dura. Se você não dominar sua mente, ela vai te dominar. E vai te manter preso na zona de conforto, mesmo quando isso te faz mal. Mas e se eu te mostrasse um caminho prático, com regras simples e aplicáveis, que podem destravar seu potencial e levar sua vida para outro nível? Se você já tentou de tudo e nada funcionou, esse vídeo pode ser seu divisor de águas. Então se prepara, porque no final desse vídeo, você vai entender por que acordar cedo, manter uma rotina, cuidar da alimentação, do sono, da sua mentalidade e até da educação financeira podem ser o que vai te tirar da estagnação. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Porque o que você vai aprender aqui, ninguém nunca te explicou desse jeito. Pedrinho sempre foi aquele tipo de garoto que todo mundo dizia: "Nossa, esse menino é tão inteligente, vai longe." Só que ninguém falava do que ele fazia com essa inteligência. Ele vivia com 1000 ideias na cabeça, mas nenhuma virava ação. Faltava algo fundamental: disciplina. E sem ela, até o gênio tropeça nos próprios passos. Apesar de sonhar alto, queria ser médico, ele tinha uma dificuldade constante: manter o foco. Bastava sentar para estudar que o celular vibrava, a mente voava e pronto, lá se ia mais uma tarde. A procrastinação virou hábito. E com isso, o desenvolvimento pessoal dele ficou estagnado. Inteligência sem ação é só um potencial não usado. Enquanto os colegas de turma estavam firmes na rotina, indo para a academia, lendo livros como O Poder do Hábito ou Mindset, ele acordava à tarde e passava o dia mergulhado em distrações. Era como se ele vivesse num ciclo automático, sem controle emocional, físico ou espiritual. O resultado? Sempre a sensação de que podia mais, mas não conseguia sair do lugar. O pior não era o tempo perdido. Era o impacto silencioso na saúde mental, no emocional e até na autoestima. Ele se via como alguém que tem tudo para dar certo, mas que não conseguia nem manter uma alimentação saudável ou acordar cedo. Isso gerava culpa, frustração e aquela típica frase: "Segunda eu começo." Mas a segunda nunca chegava. O que ele ainda não sabia era que inteligência não basta, que quem constrói uma vida sólida precisa de muito mais: consistência, autocuidado, mentalidade forte e prática diária. Mas a real virada só começa quando a dor da estagnação bate forte o suficiente para buscar uma mudança real. E foi exatamente isso que aconteceu depois de uma experiência marcante. A prova de bolsa era a grande oportunidade que Pedrinho esperava. Ele até tinha estudado, nos dias bons, mas sem uma rotina firme, sem foco real. Quando viu o resultado, seu nome não estava lá. O silêncio daquela ausência pesou mais do que qualquer bronca que ele já tivesse ouvido. Foi nesse momento que ele sentiu na pele o que significa desperdiçar o tempo. Viu amigos que antes ficavam na biblioteca enquanto ele cochilava, comemorando suas conquistas. Eles tinham hábitos simples, como dormir cedo, estudar em blocos com técnica Pomodoro, manter uma alimentação saudável e até praticar meditação para acalmar o emocional. Não era milagre, era escolha. Pedrinho olhava para o espelho e sentia que tinha traído a si mesmo. Não era só a prova, era a mentalidade preguiçosa, o vício em distrações, a falta de uma vida com propósito. Começou a perceber que sua saúde física e emocional estavam diretamente ligadas à sua disciplina, ou melhor, à falta dela. A derrota foi um espelho incômodo, mas necessário. Sentado no chão do quarto, rodeado por livros fechados, ele começou a lembrar de tudo o que poderia ter feito. Acordar mais cedo, se afastar das redes sociais, montar um plano de estudos, ir para a academia descarregar o estresse. Nada disso era impossível, mas ele tinha adiado, e a conta chegou. Mas às vezes, é justamente no fundo do poço que a gente encontra o impulso para escalar. E ali, naquele silêncio cheio de decepção,
nasceu a decisão que mudaria tudo: buscar ajuda, aprender a treinar a mente e entender como algumas pessoas conseguem manter o foco, mesmo com a vida cheia de distrações. Quando a frustração vira semente, algo começa a brotar. Vontade de mudar. Pedrinho, cansado de se sentir preso, decidiu conversar com alguém diferente de tudo que já conhecia. Um monge que vivia afastado da correria, conhecido por ter uma mentalidade inabalável e uma calma quase sobrenatural. Era hora de ouvir quem já tinha vencido a própria mente. A conversa foi simples, mas profunda. O monge não prometeu fórmulas mágicas, nem soluções de um dia. Ele falou sobre o poder da disciplina, da paciência, do foco em pequenas ações diárias. E o mais curioso, ele não começou falando de metas, mas de rotina e de como nossa mente precisa de treino, assim como o corpo precisa de academia. Pedrinho ouvia como se estivesse descobrindo outro universo. O monge falava sobre como cuidar do espírito ajuda a equilibrar o emocional e como até as decisões financeiras são mais conscientes quando a mente está limpa. Isso era desenvolvimento pessoal na prática. Não um conceito distante, mas algo aplicável no dia a dia. Tipo, trocar 15 minutos de redes sociais por leitura. Livro indicado: O Milagre da Manhã. O monge usava exemplos simples. Disse que, assim como se treina o corpo para levantar mais peso, é possível treinar a mente para resistir a distrações. Começando com ações básicas: dormir e acordar cedo, escrever um diário, preparar a própria comida com consciência e até fazer caminhadas em silêncio. Ele chamava isso de afinar o instrumento interno. Mas Pedrinho ainda não tinha entendido tudo. O monge então contou uma história antiga sobre um arqueiro. Uma história que carregava uma lição poderosa sobre o tipo de foco que transforma não só resultados, mas a forma como se enxerga o mundo. O monge começou a contar como quem desenha uma imagem no ar. Ver era um jovem que sonhava em ser o melhor arqueiro da região. Tinha força, habilidade e visão, mas havia um problema. Ele errava o alvo quase sempre. Pedrinho, curioso, interrompe: "Por quê?" E o monge sorriu como quem já esperava a pergunta. Ver tinha talento, dizia o monge, mas sua mente era barulhenta. Pensava em tudo ao mesmo tempo, nos elogios, nas críticas, nas distrações ao redor. Enquanto puxava a flecha, pensava no jantar. Enquanto mirava, lembrava do que disseram sobre ele na feira. A moral era clara: sem foco, até o melhor arqueiro erra. Pedrinho entendeu de imediato. Era como ele, que queria ser o melhor, mas estava sempre se sabotando. Era o celular vibrando, a comparação nas redes, o desejo de resultados rápidos sem o esforço constante. Faltava fazer como Vier aprendeu a fazer: eliminar distrações, manter a atenção só no que importa, um alvo por vez. O monge explicou que Ver só começou a acertar quando aprendeu a ouvir o próprio silêncio. Respirar fundo, sentir o arco nas mãos, ver apenas o centro do alvo. É o que você precisa aprender também, Pedrinho. Nada de 1000 alvos, um foco, uma missão. E isso vale para tudo, nos estudos, no treino, na educação financeira, até nas relações com a família. Mas para chegar nesse nível de concentração, existe um caminho, uma estrutura. O monge então pegou um pequeno pergaminho e entregou a Pedrinho. Ali estavam as 4 regras de ouro. 4 princípios simples e ao mesmo tempo desafiadores, que, se seguidos com consistência, mudam qualquer trajetória. No pergaminho que o monge entregou, havia algo direto, quase rude de tão simples. Mas ali, nas entrelinhas, morava uma força ancestral. A primeira regra dizia: controle seus pensamentos, porque a mente vagueia, e quando isso acontece, você precisa trazê-la de volta. É como treinar um cão agitado: paciência, firmeza, repetição. O monge explicou que a mente vai tentar fugir. Vai querer pensar no que deu errado, no que pode dar certo, no que fulano está fazendo. Mas o segredo é redirecionar. Está estudando? Volte ao conteúdo. Está treinando? Foque na respiração, no corpo, na superação física. Essa prática de controle mental é um treino tão essencial quanto o da academia. A segunda regra era: crie uma rotina diária. Sem rotina, tudo vira caos.
O cérebro adora saber o que esperar. Quando você acorda todo dia no mesmo horário, organiza suas refeições, tem hora para estudar, para descansar, para investir no espiritual, sua disciplina floresce, a estrutura traz liberdade. Parece contraditório, mas é verdade. A terceira regra parecia óbvia, mas é ignorada por muitos. Elimine distrações. Aqui o monge foi claro. Se algo rouba sua atenção e não te leva para onde você quer ir, corte. Isso pode significar desinstalar apps, parar de seguir perfis que só causam comparação, ou até reorganizar o quarto para ter mais foco. Sua mente precisa de espaço para crescer. E a última regra era a mais dura. Seja consistente. Fazer uma vez é fácil, duas também, mas é a repetição, mesmo nos dias difíceis, que molda a identidade. Ler mesmo sem vontade, treinar mesmo com preguiça, comer bem mesmo quando dá vontade de fast food. A verdadeira saúde física e emocional nasce da consistência silenciosa. Pedrinho encarava aquelas regras como um mapa e sabia que se seguisse por ele, algo grande poderia acontecer. No início foi difícil. Pedrinho acordava cedo, mas o corpo pedia mais 5 minutos. A mente tentava negociar. Hoje não precisa, mas ele lembrava das regras. Começou com metas pequenas, 15 minutos de leitura por dia, 30 minutos de estudo sem celular por perto, uma ida à academia 3 vezes por semana. O segredo estava no passo curto e firme. Com o tempo, essas pequenas escolhas viraram hábitos. A mente antes dispersa, agora se tornava afiada. Ele passou a escolher alimentos com mais consciência, controlar os impulsos emocionais e até a forma como gastava dinheiro mudou. A educação financeira entrou em cena naturalmente. Era como se o cérebro estivesse sendo reprogramado pela disciplina. O que mais impressionava era a clareza que surgiu. Antes, tudo era nebuloso. Planos, futuro, até a relação com a família era morna. Agora havia intenção. Ele marcava horários, fazia listas, celebrava pequenas vitórias. Aprendeu que não era sobre fazer muito, mas sobre fazer o certo, no tempo certo, todos os dias. Chegou a nova prova. Dessa vez não havia desespero, nem ansiedade. Ele sabia que tinha feito o necessário. E a prova foi apenas a confirmação de um processo bem vivido. O resultado? Primeiro lugar. Mas o verdadeiro troféu era interno. O orgulho silencioso de ter vencido a si mesmo, de ter se tornado o homem que um dia ele só sonhava ser. E sabe o mais bonito? Pedrinho não parou por aí. Descobriu que a disciplina, quando bem cultivada, se espalha como raiz. Ela melhora a saúde, fortalece o emocional, equilibra o espiritual e transforma completamente a forma como a gente vive. E agora ele quer que mais pessoas conheçam esse caminho. Se você quer aprender a aplicar essas regras na sua vida e transformar sua rotina com base em tudo o que Pedrinho aprendeu, conheça o e-book Disciplina Inteligente, um guia direto, humano e prático para você criar disciplina emocional, física, espiritual e mental, sem fórmulas mágicas. Só o que funciona de verdade. Adquirindo esse e-book, você ajuda nosso trabalho na busca do desenvolvimento pessoal, por apenas R$ 9,90. Clique agora no link na descrição e comece hoje mesmo. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar e, no fim, ficou tudo igual? Quantas vezes começou um novo hábito e abandonou no meio? Você acha mesmo que vai conquistar algo grandioso sem esforço, sem consistência, sem disciplina? Chegou a hora de parar de terceirizar a culpa e começar a assumir o controle. A pergunta que fica é: você está disposto a ser quem precisa ser ou vai continuar sendo quem sempre foi? A decisão é sua, mas lembre-se, o tempo que você está perdendo agora nunca mais volta. Começa pequeno, ajeita seu quarto, faz uma lista de prioridades, corta uma distração hoje. Seu desenvolvimento pessoal não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Me conta aqui nos comentários. Qual vai ser o seu primeiro passo de mudança a partir de hoje? E claro, não para por aqui. Tem outros vídeos no canal que vão te ajudar a fortalecer sua mentalidade, cuidar do seu emocional, melhorar sua saúde e acelerar seu crescimento.
Vai lá assistir e continua se tornando a sua melhor versão.